a ideia deste projeto passou por não só desenvolver sotos de demonstração, mas ter uma estação meteorológica em cada um dos sotos de demonstração. E, portanto, aquilo que foi feito, praticamente desde o início, foi adquirir e instalar estações meteorológicas, que são estações meteorológicas automáticas, que medem um conjunto de variáveis meteorológicas, como sendo a temperatura, a precipitação, o vento, e no vento mede não só a sua direção, mas também a sua intensidade, e mede também uma rajada de vento num período de tempo que nós podemos definir. Este período de tempo que nós estamos neste momento a recolher dados é de 15 minutos, o que significa que de 15 em 15 minutos medimos estas variáveis. Também medimos a umidade do ar, medimos também a radiação solar e temos sondas para medir a umidade do solo a diferentes profundidades. A ideia de ter estas estações meteorológicas instaladas nos sotos de demonstração passa por termos dados meteorológicos precisamente onde temos os sotos. Portanto, nós temos outro tipo de dados em algumas estações, mas que estão afastadas dos sotos. Temos também dados em rede que poderíamos utilizar, mas são dados que, de alguma maneira, refletem as condições médias para uma determinada área. Portanto, o que nós queríamos ter era precisamente dados meteorológicos que fossem exatamente do local onde temos os sotos. O principal objetivo destas estações é de recolher informação meteorológica no local dos sotos e também criar um sistema de alertas no fundo, condições meteorológicas adversas ou condições meteorológicas adequadas e passar essa informação para, no fundo, os produtores, uma vez que os sotos de demonstração estão instalados nas regiões, ou nas principais regiões produtoras de castanha e, portanto, dessa forma poder apoiar os agricultores nas suas decisões. Uma das componentes deste projeto tinha a ver com a avaliação da influência das condições meteorológicas no castanheiro e, em particular, na produção da castanha. E, portanto, aquilo que nós fizemos aqui na UTAD foi, no fundo, fazer uma caracterização climática das regiões produtoras de castanha, desenvolver depois modelos que têm como objetivo avaliar a influência da condição meteorológica na produção do castanheiro, portanto na produção da castanha, e depois também mapear as regiões que têm condições meteorológicas adequadas, condições climáticas adequadas para a produção da castanha. E fizemos isto para as condições de clima atual e para diferentes períodos e cenários de clima futuro. Ora bem, os coletados são os castanheiros que têm a vantagem de ser resistentes à doença da tinta. São plantas que foram escolhidos já há muitos anos, umas matas em Vila Pouca de Aguiar, em que apresentaram na altura uma elevada resistência à doença da tinta e a partir daí foram fixos na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Há alguns anos atrás reconheceu-se que poderiam ter interesse enquanto porta-enxertos de castanheiros pela resistência que têm à doença da tinta. A partir daí começaram-se a multiplicar, ou seja, a Servirudi fez um contrato de exclusividade com o TAD no sentido de poder multiplicar e vender estes porta-enxertos, ou seja, estes castanheiros, porque eles também são produtores diretos em todo o mundo, e começamos a dar início à multiplicação destas plantas. Verificamos, entretanto, ao longo do tempo, que quando apareceu a vespa da galha dos castanheiros, estas plantas têm-se mostrado extremamente tolerantes, ou seja, nós num só castanheiro, neste momento, temos duas grandes vantagens àquilo que são os grandes problemas que aparecem no solto. Resistência à doença da tinta e também uma tolerância muito elevada no que diz respeito à vespa da galha dos castanheiros. O escolutade, digamos que nós há mais ou menos 10 anos que estamos a fazer a sua multiplicação, tem sido em crescendo, porque começamos este desafio com 5 plantas que a Universidade na altura ofereceu à Servirudi.
Temos vindo a aumentar a produtividade destes porta-enxertos e, digamos que, nunca temos quase expectativas que são criadas todos os anos na procura destas plantas. Portanto, temos vindo a aumentar paulatinamente, ano a ano, a multiplicação desta variedade e, enfim, neste momento temos inclusivamente a possibilidade de contratualizar com uma outra empresa para aumentar a produção deste porta-enxerto ou deste castanheiro de produção direta. Grandes vantagens também naquilo que nós reconhecemos como interessante, porque é compatível com as principais variedades do nosso mundo da castanha, ou seja, em relação à judia, longal, martainha e outras variedades que são importantes em determinadas regiões, como por exemplo a Bária, na zona de Porto Alegre, entre outras variedades que têm mostrado boa compatibilidade. E isso é um ponto que também favorece este castanheiro. A parceria surgiu de um envolvimento com a RUFCAST, no âmbito de iniciativas ligadas com apoio à produção e à valorização do castanheiro e da castanha, e dentro dessas dinâmicas de parceria, quando foi na altura, surgiu a possibilidade de apresentação de uma candidatura aos grupos operacionais, nesta linha de perceber um pouco as alterações climáticas e o seu impacto na produção de castanha e para esse efeito instalar alguns campos experimentais e desde logo a IGA Floresta interessou-se em participar no projeto e também ser contemplada com um desses campos. Este projeto vai nos permitir ter informação, dados sobre relativa à situação, à utilização do nosso campo, digamos, demonstrativo, durante um período significativo de tempo. Essa informação, esses dados poderão depois dar-nos indicadores sobre a evolução da produção da castanha com este fenómeno que é conhecido, que é as alterações climáticas. Portanto, essa informação é útil para nós projetarmos para o futuro as alterações ou as práticas culturais mais ajustadas para termos as produções saudáveis e termos boas produções de castanha. Portanto, a instalação de campos demonstrativos permite-nos sempre um maior conhecimento, um maior teor técnico-científico e ter uma base mais técnico-científica, mais suporte, mais segura para tomar decisões e nesse aspecto ajudar os produtores a ajustarem os seus modos de produção de forma a terem mais rendimento. A estação meteorológica no local instalada permite-nos, com aferição e com rigor, saber todas as variáveis meteorológicas ao longo do ano e dá-nos uma percepção muito objetiva de os períodos e os momentos em que há anomalias, digamos assim, meteorológicas que podem pôr em causa a produção. Esse conjunto de dados gera alertas que podem ser muito úteis no sentido de atempadamente poder corrigir algumas situações nefastas para a produção, como são períodos de frio em alturas que não é previsível, ou de calor em alturas também que já está um bocadinho fora desse tempo. Portanto, estes picos, essas anomalias são cada vez mais recorrentes e merecem a atenção dos produtores, mas para isso têm que ser alertados. Portanto, a estação meteorológica permite-nos esse acompanhamento de uma forma muito
muito presente e muito mais rápida, digamos assim, e isso é muito útil. Saiu através de um convite feito para incorporar um projeto dos grupos operacionais. Convite vindo da RefCast. Aparentemente, é estudar aquilo que é um dos maiores problemas neste momento, que é a questão das alterações climáticas e a adaptação das várias variedades do fruto. Além dos problemas sanitários, que são comuns a todas as zonas, o problema do clima, os problemas sanitários ainda existe alguma capacidade de estudar e de trabalhar as questões climáticas, as questões relacionadas com o clima, principalmente com as precipitações, é que são difíceis, ou seja, o maior problema que se afigura é mesmo as questões climáticas. Acima de tudo nas produções, não é? Ou seja, que foi o que aconteceu na última campanha, em que há aqui uma quebra grande de produção. Pronto, no fundo, registra-se por dois aspectos, menos precipitação e mais temperatura, né? Que são antagonistas do outro em relação àquilo que são os problemas. Se nós temos mais temperaturas, precisamos mais água. Neste momento nós temos os dois fatores em quebra, temos a temperatura e temos a precipitação, temos menos água, que acaba por causar problemas e danos nas culturas, né? Principalmente na diminuição da produção e na morte de várias árvores. Na nossa zona, na zona da terra fria, há uma miscelânea muito grande, mas acima de tudo há uma que é típica de cá, que é a Longal, são para aquelas que são mais de cá, eventualmente depois existe a Boaventura, também com alguma expressão, que são oriundas, mas o domínio não há um domínio propriamente de variedades, tudo depende das freguesias e dos locais, ou seja, desde a Longal, que é típica, que não é dominante, pronto, desde a Boaventura à Judia, pois Matainha também, Matainha há pouca, Boaventura, Judia e Longal praticamente devem representar o futebol. Sim, pronto, acho que é uma boa ideia, eventualmente temos é que se calhar que ajustar aqui a realidade dos soltos, né? Ou seja, os problemas também dos soltos, das alterações climáticas também se têm demonstrado na teoria e na prática. Na teoria é aquilo que existem, que são os dados que as estações devem ter recolhido, mas na prática também o solto está com dificuldades em desenvolvimento, aparentemente é uma boa ideia, não terá que se calhar maturar mais um bocado. A parceria surgiu no seguimento de outras parcerias e de outros trabalhos em comum com a RefCast, uma vez que a cooperativa também foi fundadora do RefCast, foi sócia fundadora. Então esse trabalho tem sido um trabalho de continuidade e surgiu a oportunidade do Climcast porque havia necessidade de estudar várias variedades em diferentes locais. E então nós juntámos-nos a essa parceria e a esse trabalho. Todos os trabalhos de estudo e de investigação valorizam sempre o setor e a fileira, uma vez que são vários intervenientes, várias pessoas a debater, a investigar, a encontrar soluções para a fileira e este é também uma delas, principalmente numa altura em que se fala tanto do aquecimento global, das alterações climáticas, fazia todo o sentido estudar o clima associado a esta cultura que é tão importante aqui na região. Tem-se notado nos últimos anos a quebra de produção nas zonas mais quentes. Nos últimos 20 anos
nos 25 anos até da existência da cooperativa, nota-se que algumas parcelas onde havia produção de castanha atualmente está a ser produzida amêndoa e daí também se notar que o clima está a mudar e cada vez mais é importante que o castanheiro tenha condições ótimas e é preciso encontrá-las, verificar se essas alterações estão a prejudicar a cultura do castanheiro. Esse é um problema, mas associado a outros, pragas e doenças que agravam a situação da cultura. A principal é a castanha martainha, temos também outras variedades como a longal, carreiró, a negra, judia e têm surgido algumas variedades mais precoces, mas que não têm muito significado, uma vez que a martainha continua a ser a dominante. Um projeto interessante, há necessidade de haver essa rede de avisos, não basta montar uma rede, é preciso, porque a rede só funcionará se quem necessita desses avisos os receber a tempo e horas e fazer usufruto desses avisos. Portanto, o agricultor aqui será a parte interessada e é a parte também mais importante na rede de avisos, porque se tudo a montante estiver feito, mas essa informação não chegar ao agricultor a tempo de ele fazer os tratamentos, fazer as fertilizações, se adaptar àquilo que é, tudo isso não funciona. Portanto, teremos que chamar a este projeto também os agricultores e eles de viva voz dizerem aquilo que precisam. Principal, em todo, não é só nesta zona, em todo o país, neste momento deparamos-nos com uma série de problemas que estão a ser difíceis de ultrapassar no castanheiro. Quer seja já antigas doenças da tinta e o cancro, neste momento mais a vez pelo castanheiro, e no contexto de alterações climáticas que se têm vindo a manifestar. Portanto, todos esses fatores jogados têm levado embora as plantações tenham aumentado, nós estamos a perceber-nos que nos últimos 2-3 anos a produção de castanha está a acontecer. Há uma série de problemas associados e de fatores interligados que levam a que se olhe para o futuro da produção de castanha com alguma apreensão, porque realmente as situações são diversas e sempre complicadas, com dificuldades de resposta. Em toda a zona de Bragança, a variedade de Bragança, Vinhais, toda esta região, a variedade rainha era a variedade local. Essa é uma das variedades, principalmente na zona de Vinhais, que haveria também uma variedade que ganhou alguma expressão, chamada que seria o principal, seria o solano local. A base local foi o local. Dentro do contexto que estamos a viver de alterações climáticas, é fundamental terem atenção a todos estes fatores de publicidade, insolação, todos estes picos de temperatura que vêm a surgir e a partir daí estudar a capacidade que cada uma das variedades dá. Esta nova realidade pode ser que haja outras variedades que não sejam este solar, que se venham a adaptar tão bem como o local se adaptou em determinada altura. Portanto, trocar testar novas variedades
é sempre uma mais-valia em conhecer a forma que elas se vão adaptar. Realmente a Lungal, embora seja uma variedade que é originária daqui, que é aqui, que tem a sua maior expressão, tem tido sérias dificuldades em se adaptar a um conjunto de fatores que apareceram, para o qual a variedade se demonstra grandes fragilidades. Em relação ao projeto Climacast, portanto, nós somos parceiros deste projeto, em que o líder é a RefCast. O convite surgiu através da RefCast, em que a Agrifuturo não pensou duas vezes e aceitou o convite para ingressar neste projeto. Isto também muito porque a castanha, portanto, grande parte das pragas e doenças que existem na castanha, além de podridões também, o que acontece é que estão muito dependentes das condições climatéricas e pensamos que com a introdução de um solto de demonstração com várias variedades que estão a ser desenvolvidas, que nos poderá dar uma ideia de como podemos, portanto, trabalhar com este projeto da melhor forma para darmos as melhores indicações a quem se queira instalar, sendo a variedade judia uma variedade que é dominante, mas que também com as alterações climáticas têm surgido alguns problemas. Portanto, com este projeto e com estas várias variedades que estão a ser testadas, poderemos ter mais informações a dar a agricultores que se queiram instalar. Esta parceria já vem desde a gênese da RefCast. Na altura ainda não era a Associação Portuguesa da Castanha, já nós fazíamos parte dessa parceria e depois, como sócios, temos imensas informações privilegiadas sobre os investimentos da fileira da mesma, e foi nesse âmbito que nos foi apresentado o projeto da Climacast. Uma das mais-valias deste projeto para a castanha é experimentar várias variedades diferentes para ver qual é as que se adaptam melhor ao nosso clima e às nossas exigências aqui da nossa terra também. Outra é podermos ajudar os nossos agricultores a perceberem quais é as variedades que podem produzir melhor, podem dar mais valor à nossa castanha e assim facilitar um bocado a vida aos nossos agricultores. Os principais problemas na cultura do castanheiro hoje em dia, uma delas que é muito importante é a falta de água. Chove pouco, qualquer pessoa que queira plantar um soto novo tem que adaptar-se e pôr rega, e a outra é as doenças que os castanheiros hoje em dia e as pragas também complicam um bocado a vida de quem trabalha no campo e nos sotos. A principal variedade de castanhas que temos aqui é a Clarinha e a Bária, que são aqui da nossa terra, do nosso concelho. Hoje em dia está-se a implementar muita outra variedade, uma das que está a dar melhor é a Martainha e algumas variedades francesas também. Acho que é fundamental pertencer nesse sentido a essas coisas, porque assim temos uma maior abrangência a nível de condições climatéricas para partilharmos uns com os outros, condições de porta-enxertos, condições de variedades, saber quais é que se produzem melhor ou não. Eu acho que é fundamental pertencermos a este grupo. A Associação Florestal do Lima é sócia fundadora da RefCast e logo no início, quando o professor Laranjo nos fez o convite, aceitamos imediatamente.
uma vez que percebemos a mais-valia desta parceria, deste projeto. Para além disso, temos já pensado no final do projeto, que vai ser para breve, efetuar um protocolo para que se continuem a fornecer os dados da ESA, da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, que é do IPVC, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, continuar a fornecer esses dados à RefCast para poder monitorizar o SOTO que aqui foi instalado pelo projeto Climcast. A mais-valia deste projeto, no nosso entender, é que vai permitir aos parceiros perceber quais são as melhores espécies para instalar aqui no Alto Minho, de acordo com um conjunto de critérios que estão agora a ser monitorizados, essencialmente critérios edafoclimáticos. Do castanheiro, pronto, isto apesar de ser um negócio, há imensos problemas relacionados com a instalação desta espécie, a começar pela vespa das galhas do castanheiro. Também temos problemas com encharcamento, mas ao mesmo tempo temos tido cada vez mais verões muito quentes e secos, o que nos traz, talvez ao abrigo de que temos falado das alterações climáticas, traz-nos imensos problemas para o castanheiro. Mais recentemente temos assistido a um aumento da degradação do fruto através das podridões e dos manchados, e realmente consideramos que as alterações climáticas vêm pôr aqui o pé no acelerador destes problemas. Nós temos trabalhado as variedades aqui, amarelal, lungal, judia, temos trabalhado com essas variedades, mas nos últimos anos tem-se assistido a um aumento muito acentuado das variedades híbridas, Marigul, Marsol e Bush Batizac, essencialmente. Derivado das novas tecnologias, da força que temos aqui, até acho que é uma ideia normal, porque aproveitar estas redes para construir estratégias de otimização da produção dos sotos, acho que deve ser um objetivo principal. E também, por que não, garantir a melhor defesa contra pragas e doenças nos sotos, neste caso.